Estamos de volta com o debate virtual e vamos ouvir um pouco sobre os relatos do João Brown. João, fala pra gente um pouco como é que foi a tua experiência lá à frente do bistrô da Casa da Glória. Vocês inauguraram, se eu não me engano, em janeiro desse ano, né? Logo depois teve a pandemia, vocês tiveram que parar, enfim, implementar o serviço de delivery, que era algo que não estava aí nos primeiros planos, né, nos planos iniciais de vocês. E já estão aí mais ou menos 20 dias da reabertura. Como é que vocês têm se programado? Como é que vocês têm se reinventado nesse período? Fala um pouquinho sobre a tua experiência lá. Com certeza. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite também. É um prazer, né? Eu sou um novo empresário do ramo da gastronomia, então é uma honra para mim estar participando de um programa como esse, com pessoas tão qualificadas como o Fernando, como a Luíse. E quando a Luíse começou a fala dela, eu comecei a me ver muito na fala dela, porque a gente abriu no dia 18 de janeiro. Então, eu não cheguei a ter nem um mês completo de funcionamento, porque eu abri no dia 18 de janeiro, que foi um meio mês, fevereiro é um mês que não conta muito por causa do carnaval e tudo, e a gente fechou no dia 17 de março. Então, eu não cheguei a ter nem um mês inteiro. Março seria meu primeiro mês inteiro de funcionamento. Então, fechamos no dia 17 de março e, para mim, foi uma situação muito complexa, porque a gente ainda não tinha, né, caixa, porque eu tinha acabado de abrir, né? A gente não tinha um histórico de faturamento, porque eu tinha acabado de abrir também, e aí a gente ficou fechado até o começo de maio. No começo de maio, a gente reabriu para entrega, para delivery. Só que isso já foi uma primeira reinvenção do meu negócio, porque o nosso projeto era começar a fazer entrega lá pelo segundo semestre, né? A gente queria primeiro azeitar bem a operação do salão, deixar o salão rodando bem redondo e depois começar a pensar em entrega. Então, a gente não tinha uma base de clientes ainda, porque a gente era um restaurante novo, né? Somos um restaurante novo. Então, tivemos que começar praticamente do zero no delivery, na entrega. E como a Luísa falou, a entrega não é somente você começar a botar prato para entrega, você tem que criar toda uma logística de entrega, você tem que bolar embalagens, você tem que ter um motoboy. A questão do motoboy é uma questão muito delicada sempre, porque a partir do momento que você começa a fazer entrega, o motoboy ele se torna um representante do restaurante junto ao cliente. Então, de nada adianta você ter uma comida deliciosa, uma embalagem maravilhosa, e o motoboy chegar para entregar isso, aquela comida está toda revirada, ou ele chegar todo suado, sem nenhuma medida de higiene, sem máscara. Então, quando você começa o delivery, você começa a entrar numa nova equação, né? E aí entra uma outra questão que a gente começou a perceber durante a pandemia, que é o seguinte, que é uma outra coisa que a Luísa colocou, né? O Instagram se tornou muito importante e, para a gente, o WhatsApp se tornou uma ferramenta muito importante, porque, nesse momento, o cliente, né, ele quer se sentir seguro. Então, é importante, por mais que a gente tenha uma operação que a gente tem diversos pedidos ao longo do dia, é muito importante para o cliente que a gente tenha um tratamento um pouco pessoal com aquele cliente, né? Então, o que eu fiz? Para entregas, eu coloquei um funcionário designado só para atender telefone e receber o WhatsApp. Por quê? Porque os clientes começaram a criar uma relação pessoal com aquele funcionário, né? Que era o Léo. Né? Então, chegou um ponto que o cliente já tinha pedido uma, duas, três vezes, começava a chamar o Léo pelo nome. O Léo começava a saber um pouco o que aquele cliente gostava. Então, na verdade, a gente teve que construir uma relação com o cliente virtual sem ele conhecer o nosso espaço físico. Né? Então, isso foi um grande desafio, né? E aí a gente também tem que ser criativo nesse momento. Como é que a gente se diferencia de outros restaurantes, né? Então, por exemplo, a gente começou no início da nossa operação de delivery com embalagens plásticas, que era uma coisa que me incomodava profundamente. E aí, recentemente, a gente conseguiu implementar embalagens recicláveis, que aí já cria também uma diferenciação, já traz uma coisa para o cliente. A gente fez umas entregas na semana passada para alguns influenciadores e tal, e muitos deles falaram sobre as embalagens recicláveis. Então, assim, como é que o restaurante, numa operação de delivery, chega no cliente sem aquele cliente conhecer o seu espaço físico, né?
A Luiz colocou também a questão dos aplicativos, que é uma grande questão no meio dos restaurantes, né? A gente, desde o começo, sabendo que existe essa questão dos aplicativos, né? Taxas altíssimas, muitas vezes, que quase comem toda a margem de lucro, né, do restaurante para fazer uma entrega através do aplicativo. A gente implementou desde o começo esse sistema por WhatsApp, por Instagram, e hoje em dia a gente tem só 10% das nossas entregas através de aplicativo. O nosso cliente hoje nos procura diretamente. E tem uma coisa também que é muito importante falar sobre os aplicativos, que é o seguinte: o cliente do aplicativo não é o cliente do restaurante, é um cliente do aplicativo. Então, muitas vezes ele entra no aplicativo e lá tem 300 restaurantes. Ele fala, eu quero uma comida assim, vou tentar esse aqui. Então, como é que a gente consegue fidelizar o cliente para ele se tornar nosso cliente virtual e agora ele voltar, né? A gente reabriu agora no começo de julho, né? Ele voltar para o restaurante ou ele conhecer o nosso espaço. Então, essa foi a nossa segunda reinvenção na pandemia. A gente reabriu agora no dia 7 de julho, se não me engano, e a gente tem uma situação lá no Bistrô da Casa que é muito peculiar, e eu tenho uma sorte muito grande nesse lugar, que é o seguinte: o nosso salão é muito pequeno, mas eu tenho uma área aberta na Casa da Glória que é muito grande. Eu tenho um pátio enorme na Casa da Glória. Então, bacana, eu consegui não perder lugares em relação ao número de lugares que eu tinha. E a gente também, dentro dessa operação nova que a gente iniciou, né? Eu falei que eu costumo brincar que a gente não reabriu o nosso salão, a gente reabriu o nosso jardim, na realidade, né? Então, como é que a gente começou a divulgar isso no Instagram, nas redes sociais, mas também é uma coisa que é muito importante, a gente criar um discurso nas redes e colocar esse discurso em prática na nossa operação do dia a dia, porque não adianta nada, né? O Instagram é um mundo maravilhoso, né? As fotos dos pratos são bonitas, tá tudo lindo, maravilhoso, mas se o cliente chega no estabelecimento e não encontra um reflexo do nosso discurso, o cliente vai embora, ele não volta. E uma coisa que a gente está fazendo, a gente está até excedendo as medidas mínimas recomendadas, né? Então, eu tenho um tapete com um sanitizante na entrada, eu tenho pessoa medindo a temperatura, e a receptividade do cliente está sendo muito boa, porque nesse momento o cliente ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir seguro no lugar, né? E o que vai fazer nesse primeiro momento, na minha opinião, os restaurantes voltarem a ter clientela é o boca a boca. É o cliente que vai no seu estabelecimento e fala, olha, eles têm todas as medidas de segurança, eles estão obedecendo todas as normas, a gente orientou os garções, né? Olha, se o cliente levantar da mesa sem máscara, fala para colocar máscara, a gente disponibiliza álcool gel para o cliente. Eu costumo falar também que hoje, tão importante quanto você ter medidas de segurança, é você mostrar para o cliente aquelas medidas. Então, assim, eu sempre falo para os garçons lá do bistrô, olha, quando o cliente sai da mesa, recolhe tudo no mesmo momento e faz uma higienização da mesa, das cadeiras, de uma forma que o cliente que está na outra mesa veja aquilo também e perceba aquilo também. Porque o que vai fazer diferença nesse momento é realmente o cliente se sentir acolhido e seguro. E a gente tem tido uma experiência muito bacana nessas semanas de abertura, que o feedback dos clientes tem sido muito positivo. A gente teve clientes esse fim de semana que já estão indo no nosso restaurante pela segunda vez. Tem clientes que estão recomendando para os amigos. Então, assim, a gente tem uma situação peculiar, né? Eu tenho muita sorte. Eu vejo muitos amigos e muitas pessoas do meio que estão tendo muitas dificuldades no momento, porque as regras elas quase que inviabilizam certos negócios, né? A gente está vendo restaurantes e bares desaparecendo, que vão desde do Mosteiro, no centro da cidade, ou do Navegador, que eram lugares tradicionais, até a Comuna, em Botafogo, que fechou também, que era um bar do pessoal jovem, que era um polo irradiador de cultura daquela região.
que tornou O hipódromo da Gávea aquela também, né? Um bar famosíssimo também, que fechou o hipódromo também, né? O hipódromo até foi assumido pelo Grupo Bioteco, que é um pessoal que parece que tem um projeto bacana de manter funcionários e tal, mas como a Luísa falou e o Fernando falou, a gente tem uma questão aqui no Rio de Janeiro, que os bares e os restaurantes eles não são só lugares para se alimentar, eles fazem parte da história da cidade, né? Então você tem pratos que foram inventados, né? O filé Osvaldo Aranha foi inventado no Rio de Janeiro. Você tem uma série de, você tem toda uma cultura gastronômica, né? Que vai se perdendo. Então o turista quando vai para a cidade ele quer ter uma experiência num botequim, ele quer conhecer um pouco da cidade através da gastronomia e através dos saberes que estão dentro desses lugares, né? Então, ao mesmo tempo que o bistrô da casa, a gente propõe que o cliente tenha uma experiência, né, num local, que é um restaurante que fica num imóvel histórico, que foi restaurado, o cara que vai no botequim, ele quer ter uma experiência também de carioquice, que de repente está se perdendo nesse momento, né? Então, assim, o que eu vejo é que a gente está num momento, né, como o Fernando e a Luísa falaram, muito delicado. A gente vai demorar para se recuperar. Então, eu acho também que tem que ser pensado pelo poder público, não só essa ajuda. A gente conseguiu entrar na MP da redução dos salários, mas a gente não conseguiu entrar no Pronamp, porque, como a gente abriu há pouco tempo, a gente não tem histórico de faturamento do ano passado, então o valor que a gente ia conseguir pelo Pronamp era praticamente nada. Mas é importante que o poder público também ele tenha essa consciência dos números, de que os níveis de consumo só vão voltar em 2022. Então, não adianta ter uma ajuda agora emergencial. Eu acho que é necessário e essencial que haja uma ajuda também a médio prazo para o restaurante, né, para os restaurantes e bares, para que eles consigam sobreviver ao ano de 2021. Porque o que a gente está vendo também no meio, no setor, é que muita gente não está conseguindo. Mesmo com delivery, mesmo agora com a reabertura, as contas não fecham. E aí o que a gente pode ver é um cenário de terra arrasada em breve, o que é muito triste, né? E agora a prefeitura também anunciou a suspensão também aí do Réveillon, né? O Carnaval também para o ano que vem também parece que está em xeque. Enfim, qual a opinião de vocês aí, Fernando, no Sim de Rio? Depois quero ver também você, Luiz, falando sobre quais os impactos que esse cancelamento aí do Réveillon, essa suspensão, pode trazer também para o setor aí dos restaurantes. Queria só complementar aqui com alguns dados da fala do João e da Luísa, só para ilustrar um pouco mais, porque eu acho que foram falas muito complementares e eu estou bastante de acordo com tudo que eles trouxeram. Eu acho que são visões complementares, a do João muito na prática, né, de quem está com as dores do dia a dia, e a Luísa mais setorial, né, de uma instituição que está olhando não só para o nosso segmento, mas para vários segmentos e compondo bastante esse cenário econômico e social que a gente está vivendo durante a pandemia. Vou primeiro falar aqui sobre ICMS, já que a gente está na Alerj, e a nossa principal contribuição, objetivamente falando, com o governo do Estado é o ICMS, né? Então, só para você ter uma noção, deixa eu pegar aqui rapidamente, o recuo de arrecadação do ICMS de bares e restaurantes nesse mês agora, foi do mês de junho, né, que eu me refiro, 79,1%, ou seja, praticamente 80% a menos de arrecadação em comparação ao mesmo período do ano anterior. Isso mostra o tamanho do buraco que a gente está, o tamanho do problema. Ou seja, se as empresas não estão arrecadando é porque elas não estão faturando, elas não estão com receita, né? A conta é muito direta. Então, assim, para eu trazer, eu acho que essa luz assim, é interessante. Segundo, uma outra coisa para complementar aqui o que a Luísa falou sobre os buffets, tanto a Anvisa, quanto a União Europeia, quanto a FDA, que é a Anvisa americana, já emitiram pareceres e normativas deixando muito claro que não há qualquer indício de risco de contaminação pela ingestão de alimentos, ou seja, não é o fato de comer que causa contaminação, é sim aquilo que a gente já sabe, são as gotículas que uma pessoa pode jogar no ar ao estar próximo da outra. Então, se eu espirro até falando muito próximo, o vírus está nessas gotículas que ficam no ar e se eu respirar ou passar nos olhos, enfim, pode ser que eu acabe
sendo contaminado, mas não é a ingestão de alimentos por si só. Então, existe um pavor muito grande com relação aos buffets que não se justifica, tá? Então, essa é uma outra questão relevante para se trazer. Isso é um dado técnico, não é Sindirri que está falando, tá? E aí, sobre delivery, que foi muito comentado tanto pelo Luiz quanto pelo João, realmente eu acho que a gente tem que botar isso aí no patamar certo, e eles trouxeram uma visão muito ponderada e muito pertinente do assunto, que é o seguinte: muita gente, publicamente, por desconhecimento mesmo, acaba achando que o delivery virou a salvação da lavoura. Não, eu já ouvi isso de muita gente. Não, os bares e restaurantes estão muito bem, delivery está bombando. Oh, adoraria que fosse verdade, mas não é, tá? Não é. O delivery, claro, para muitos foi uma tábua de salvação, foi melhor do que nada. Ele garantiu aí para algumas operações em torno de 25% do que se tinha de receita. Mas não precisa ser especialista no setor para saber que se você está recebendo 25% do que você recebia antes, é óbvio que você não está pagando todas as suas contas com conforto, né? É óbvio Sim. que a conta não está fechando. Então, o delivery, ele certamente é melhor do que nada, mas como o João bem trouxe, a Luísa também, ele é um outro negócio, ele exige toda uma adaptação de produtos, às vezes o seu cardápio não era adequável a delivery, de embalagens, de logística, de ferramentas, etc, etc, etc. E, além disso, ele é um canal de vendas completamente específico. Então, as suas estratégias são outras, e você entra num mundo onde esse mundo ele é majoritariamente controlado pelas grandes plataformas, sobretudo pelo iFood, que é o líder de mercado, e você tem muito pouca transparência do porquê você está performando bem ou mal. O João falou uma frase importante: o cliente passa a ser deles, e é verdade. Né? Você sequer tem acesso aos dados do cliente que você produziu comida. Então, na cabeça do cliente, a responsabilidade toda é sua. Tudo que deu certo ou errado naquele processo, a responsabilidade é sua, sendo que você sequer tem os dados daquele cliente para entrar em contato com ele. Então, a plataforma controla toda essa informação, cobra taxas bastante robustas sobre isso. Para quem está no full service, que é o que a gente chama quando a plataforma faz a logística também, essas taxas vão de 22% a 27%. Tá? Então, isso normalmente come toda a margem do estabelecimento, muitas vezes não sobra nada de margem operacional. E a plataforma é responsável pelo pagamento, pela logística, sendo que se der algum problema nesse circuito, em um desses elos, o cliente bota a culpa no restaurante e às vezes não foi dele. Então, é muito complicado isso, tem que se analisar com muita calma na hora dos estabelecimentos migrarem. E, além disso, você teve um processo aí de demanda e oferta muito claro. Aumentou a demanda por delivery? Sim, aumentou, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas aumentou também muito a oferta, porque vários bares e restaurantes que não faziam esse serviço passaram a fazer. Então, você teve um equilíbrio aí, de tal forma que não houve, por unidade, ou seja, por estabelecimento, não houve esse boom que as pessoas imaginam que aconteceu. Tá? Então, primeiro, acho interessante trazer essa informação de mercado para ajustar um pouco as expectativas. E, segundo, falar que a Luísa trouxe um ponto importante, que é o João também tocou nele, que é de novos instrumentais, novas ferramentas para fazer esse delivery acontecer dentro dos estabelecimentos, além das grandes plataformas. Né? O WhatsApp ele foi uma ferramenta fundamental, você tem várias startups fornecendo ferramentas até muito baratas, muitas vezes, onde você pode conectar melhor seu site, o próprio WhatsApp, etc., aos seus clientes, de tal forma que você consiga fugir um pouco dessas taxas grandes, trazendo para si esse cliente. O Sindirri tem uma ação agora nesse momento, teve duas, na verdade. Uma foi o Festival Delivery Rio, que congregou 250 restaurantes com apoio do jornal, um evento junto com o jornal o Globo e com patrocínio do Santander e da Stella Artois, para a gente colocar um novo site, uma nova ferramenta e um novo canal de divulgação. Foi bem bacana, terminou agora recentemente. E, além disso, a gente está desenvolvendo uma plataforma própria de delivery que a gente vai disponibilizar para todos os associados. Isso tá bem avançado já, esse processo. Foi feito junto com uma comissão formada lá por alguns dos nossos diretores, liderada pelo Armed, do CADEG, e essa comissão escolheu uma empresa, analisou várias propostas, escolheu uma empresa para disponibilizar essa tecnologia. Isso já está agora em modelo de configuração para implementação, talvez até no próximo mês ou no mês seguinte, né? Porque, obviamente, botar uma coisa como essa de pé não é simples, nem rápido, nem fácil, mas a gente está correndo atrás disso para dar mais uma opção para os nossos associados
de operar nesse novo mundo que também vai ser digital. Eu acho que o grande desafio nesse momento vai ser como a gente conecta, mas assim, nunca vai ser 100% digital. Então, como a gente conecta o online com o offline, ou seja, como é que a gente faz a loja, né, o salão, a presença física se conectar bem com essas novas possibilidades e oportunidades do mundo online, tá? E agora respondendo outra pergunta, Rafael, sobre Carnaval e Ano Novo, a gente acompanha com muita preocupação isso. A gente sabe que, obviamente, Carnaval e Ano Novo são eventos de aglomeração, por definição, então não é fácil encontrar soluções para superar isso. A gente sabe também que, principalmente o Carnaval, mas o Ano Novo também, tinham uma presença muito grande do turismo internacional, e esse turismo internacional vai demorar muito mais tempo para retornar do que o doméstico, né? Mas havia, sim, uma expectativa de que, pelo menos, o turismo doméstico alimentasse, em parte, isso. Então, ninguém era ingênuo, ninguém achava que não, Carnaval e Ano Novo vão ser igual, sempre foi. Não seria igual. Sim. Mas esperava-se algum nível de crescimento, de receita, algum alento, né? E a perspectiva de um cancelamento assim linear, frontal, realmente assustou muito. A própria prefeitura já voltou atrás, dizendo que mais uma vez eles fizeram o que eles fizeram também com relação aos protocolos de segurança, né? Eles botaram uma norma goela abaixo e depois que entenderam que os setores não tinham sido consultados, agora falaram, agora vamos conversar. Mas por que não conversa antes? Por que primeiro faz e depois chama para conversar? É difícil isso. Não me parece que seja, né? Mas, enfim, a gente tem lideranças muito consolidadas aqui. O Sindri, por exemplo, pra você ter uma noção, ele é o maior sindicato representativo da categoria no país e ele tem mais associados do que todos os outros sindicatos da categoria no país juntos. Então, assim, tem uma instituição aqui pronta para conversar. Custa passar a mão no telefone, chamar para uma reunião. A gente está aqui para isso, mas continuamos à disposição, tá? Então, parece que vai ser revisto tanto o Carnaval quanto o Ano Novo. De novo, não é uma solução fácil e não tem solução de prateleira. Você vai voltar, Fernando, o que você propõe nesse momento? Nesse momento, eu proponho que a gente converse e encontre juntos todas as categorias, não só bares e restaurantes, mas tem a hotelaria, agentes de viagem, grandes eventos, etc., que você procure aqui umas soluções que, obviamente, garantam a saúde e a segurança das pessoas, mas também que viabilizem algum tipo de receita para esses negócios que estão tão afetados, tá? Tá certo. Bom, a gente está caminhando para o final aqui do nosso programa. Eu vou passar a palavra para vocês aí novamente, rapidamente, já deixando aqui o meu agradecimento aqui, meu enorme agradecimento pela participação, pelo tempo cedido aqui de vocês, tá? Para essa nossa conversa, nosso bate-papo. E queria que vocês falassem um pouquinho, que vocês mandassem, enfim, deixassem uma mensagem assim para o empreendedor, para quem trabalha no setor e está temeroso. Eu sei que é uma situação, enfim, bem difícil, que a gente deve ter normalidade, como vocês falaram, dentro de um ano, após assim, o aparecimento da vacina. Mas qual é a palavra que vocês deixam aí para quem está empreendendo no setor, para quem está trabalhando no setor? Com qual perspectiva vocês acreditam que isso possa melhorar? Quais as medidas aí principais que vocês acham que podem ser tomadas aí de imediato para que haja uma melhoria? Em relação a nós do Sebrae, a orientação que a gente está dando, e eu, assim, que trabalho diretamente com alimentação fora do lar no Estado, o que eu posso dizer para os empresários, assim, dando 3 dicas, se é que a gente pode chamar assim, mas pelo Sim. menos 3 orientações, né? A primeira é ser criativo, né? Assim, eu acho que a criatividade nesse momento tão difícil pode ser o diferencial. O João falou muito sobre o diferencial, né? Encontrar aquilo que pode te diferenciar dos demais, do que todo mundo está fazendo. Está todo mundo no mesmo barco. Como a gente percebeu, né? E empresas super tradicionais, até de alta gastronomia, fecharam. Bares e botequins fecharam. Alguns cafés, lanchonetes fecharam. Então, é um problema de todos, né? Então, o que você pudesse diferenciar tanto nesse novo atendimento para os novos consumidores, né, nesse contexto,
como num prato novo lançado, como você vai divulgar esse novo prato, de que forma que você vai chegar a esse cliente e buscar essa fidelização. Quer dizer, são várias preocupações que vocês precisam ter, além de seguir todas as normas, todos esses protocolos, né? Mas mostrar que vocês estão atentos a isso, como o João bem colocou. Então, eu acho que encontrar o seu diferencial sendo criativo, isso seria a primeira dica. A segunda, como eu falei, utilizar bem o que vocês podem ter acesso fácil, então utilizar as redes sociais, utilizar o WhatsApp para entrar em contato com esse cliente, né? Buscar fazer um cadastro dos seus clientes, quem são eles, o que eles mais buscam, quando buscam, de que forma, né? E através disso vocês poderem fazer campanhas e poder chegar mais próximo desse empresário através de WhatsApp, Instagram, né? E até o próprio Facebook, porque o Facebook ainda é muito utilizado por pessoas acima de 35 e 40 anos, então é um outro público que não pode ser desprezado e que utiliza muito mais o Facebook ainda. Então a gente fala muito do Instagram e do WhatsApp, mas o Facebook ainda tem o seu valor para esse público. Então, é importante, eu acho que não pode ser desprezado, né? Então, utilizar as redes sociais da melhor forma possível. E terceiro, estar junto, né? Buscar, vocês, assim, não estar isolado, né? Não está sozinho, porque está todo mundo no mesmo barco. Então, buscar ajuda de entidades parceiras como o Sebrae, como o Sindi Rio, como tantas outras entidades que estão aí, né? Se juntar com os seus, né? A gente está tendo boas iniciativas, até mesmo com empresários que se juntam em associações, em polos gastronômicos, iniciativas boas que a gente está vendo, dos próprios empresários se juntando para achar soluções em conjunto, né, para que possa sair desse momento, porque está todo mundo realmente precisando. Então, eu acho que estar junto, rever as suas parcerias, conversar com seus fornecedores, eu acho que tudo isso é válido nesse momento. Quanto mais você estiver próximo de pessoas, maiores chances de você de se restabelecer aí num curto a médio prazo, né? Então, queria super agradecer aqui, dizer que o Sebrae está à disposição de todos os micro e pequenos empresários aí para o que for necessário. Tá certo. E, João, por favor, quais são as suas considerações? Eu concordo plenamente com o que o Luiz falou, né? Eu acho que é um momento difícil para todo mundo, né? É um momento de repensar as operações, é um momento de reinventar as operações e é um momento, eu acho que mais do que nunca, né? Eu sou de um coletivo chamado Comida de Resistência, que é um grupo de donos de vários restaurantes, a gente tem um grupo de WhatsApp e tal, e eu sou um novo empresário, mas o que eu vejo é que as pessoas comentam que nunca o setor teve tão unido. Então, eu acho que também é importante a gente pensar em soluções não só individuais, mas enquanto setor, enquanto classe, né? E eu acho que também é um momento de pensar não só em nós mesmos, mas nos nossos fornecedores. Então, se a gente puder priorizar os pequenos fornecedores, se a gente puder fortalecer uma cadeia produtiva que está sofrendo muito nesse momento também, eu acho que é um caminho muito importante que a gente adote, porque a gente sabe que ainda vão fechar muitos negócios, mas os que sobreviverem vão ter que estar mais juntos para frente, e eu acho que tem também uma responsabilidade dos consumidores. Eu acho que os consumidores eles têm que se colocar nesse momento, mais do que nunca, não só como consumidores de comida, de bebida, mas como parceiro dos negócios, né? Então, eu acho que tem uma coisa das redes sociais que se tornou uma grande fogueira. Eu acho que o consumidor ele tem que pensar antes, de repente, de colocar um comentário público negativo para um bar, para um restaurante. Eu acho que é importante o consumidor entender o momento, né, da classe e ter um pouco de empatia. Então, problemas ocorrem, né? Eu no meu negócio eu procuro estar lá o tempo inteiro, falar com os consumidores e receber esses feedbacks. Então, eu acho que o consumidor ele tem que se colocar como não só como um cliente, mas como um parceiro que está na ponta. E lá na frente, quem vai se beneficiar disso são eles, né? Porque e eu sou consumidor também, né? Eu muitas vezes estou do outro lado do balcão. Então, para mim é triste saber que um lugar que eu frequento fechou, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um momento de todo mundo se unir,
todo mundo repensar, todo mundo ser criativo e a gente vai passar por essa. Tá certo, João. Obrigado aí pela tua participação também. Fernando, por favor, suas palavras finais aí. Vamos lá, sendo breve aqui, agradecer mais uma vez o convite da Alerj, Rafael, obrigado pela mediação, Luiz e Sebrae e o João lá da Casa da Glória, que são pessoas ótimas para dividir esse espaço aqui. Então, muito bacana mesmo, foi uma manhã boa, espero que quem acompanhou a gente tenha curtido também. Deixando um recado final aqui, também sendo bem breve, que eu concordo com o que foi trazido tanto pelo João quanto pela Luísa, eu não quero ser repetitivo, mas eu acho que é um momento de prudência, sem dúvida nenhuma, então manter as contas enxutas, custo fixo baixo, sabe, sendo bem pé no chão, acompanhando ali. Tem muita gente, o nosso setor ele é um setor muito da prática, do barriga no balcão, e às vezes o pessoal não cuida tanto da gestão, dos números, desse acompanhamento mais rigoroso, e agora vai ser muito necessário isso, e aí tanto o Sindri quanto o Sebrae tem bastante ferramenta para isso. Acho que é importante estar sempre se adequando e buscando esse que a gente chama de back-office, né, que é toda essa parte mais dura da gestão, né, de compras, de estoque, de fluxo de caixa, etc. Outra coisa é entender cada vez mais essa relação com o online, não só o delivery, mas de que maneira mídias sociais e outros tipos de exposição de marketing digital podem trazer benefícios para o seu negócio. Não dá para contar, acho que só com o passante, como a gente chama, né, que é aquele cliente de ocasião. Acho que essa presença online fica cada vez mais necessária e boas estratégias vão fazer diferença nesse momento. Trazer também eu acho que uma postura pública de como a sua marca se posiciona me parece bem relevante. Então, entender aí quem é você no mundo, que propósito você tem, de que maneira você está entregando valor para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu cliente, seja com consumo local, como o João citou, valorização do artesanal, do orgânico, da sustentabilidade, da colaboração entre marcas, como é que, de repente, o meu restaurante pode conectar bem com aquela confeitaria, com outro negócio, de repente um junto com o outro, fazendo com que marcas juntas se fortaleçam. Muita flexibilidade e velocidade de alteração, porque as informações estão mudando muito rápido, então não adianta, não existe mais grandes verdades hoje, né? A única coisa que eu posso garantir é que tudo aquilo que eu fazia, se dava certo ou não antes, não faz diferença. Agora mudou muita coisa, então tem que estar sempre muito antenado e tendo essa rapidez de implementar, testar, mudar, testar de novo, implementar de novo e estar sempre medindo o resultado para ver se está fazendo sentido ou não. E, por fim, primeiro, um pedido, uma convocação e, segundo, uma mensagem. O pedido, a convocação é aquilo que o João falou um pouco. Acho que eu também vejo as pessoas mais unidas do que nunca e eu acho que muita gente entendeu a necessidade das entidades representativas, né? O Sindri Rio ele tem mais de 100 anos de trajetória, ele é de 1911, portanto, obviamente, não foi uma invenção minha. Eu sou a pessoa que está nesse momento à frente, mas não estou sozinho, eu tenho toda uma equipe, tenho diretoria, tenho conselheiros, tem toda uma rede de pessoas e associados e organizações e parceiros e fornecedores que acredita nesse trabalho e que, mais do que nunca, se uniu para ajudar a buscar soluções. Então, é muito importante, eu convoco as pessoas a fazerem parte disso. Procurem o Sindri Rio, se associem, estejam juntos, peçam para fazer parte. Eu não virei presidente do dia para a noite. Lá atrás, um dia, eu pedi para fazer parte. Entrei, me tornei diretor, colaborei, participei em vários projetos. Então, assim, o Sindri Rio ele não tem donos, ele pertence à categoria. Ele pertence a todos os bares e restaurantes dessa cidade. Então, é muito importante que os bares e restaurantes, como donos que são do Sindri Rio, estejam presentes, façam parte, colaborem, cobrem, tragam informações, se associem, porque sem a colaboração também da taxa associativa não existe Sindri Rio. Então é importante estar junto com a gente, usufruir dos benefícios óbvios, mas também trazer informação e estar junto. E por fim, eu deixo uma mensagem de esperança do seguinte sentido: eu acho que comer, beber, confraternizar, encontrar, a gastronomia ela é muito mais do que uma necessidade de obtenção de alimento. Ela é cultura, ela está no nosso DNA, ela é quase uma necessidade social. Você tem isso em todas as culturas.
ancestrais de África, Europa, e até na nossa, a importância que você vê da mandioca e de outros insumos. Quer dizer, isso está muito arraigado na nossa vida e de uma maneira muito, muito forte, e não vai deixar de estar. O que vai mudar, talvez, sejam algumas circunstâncias, a maneira como a gente se porta, etc. Mas os bares e restaurantes não deixarão de existir. Então, assim, adeque-se, informe-se, mas não deixe de acreditar, porque a gente, daqui a 1 ano, 2, 3, continuaremos aí, com as nossas cicatrizes, sem dúvida nenhuma, mas estaremos vivos e vamos continuar fazendo o que a gente mais ama, que é receber as pessoas e preparar uma boa comida, uma boa bebida e um bom ambiente para receber elas. Então, vamos em frente com muita seriedade e responsabilidade, que a gente vai chegar lá. Tá certo, Fernando. Obrigado também pela participação sua. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. João, muito obrigado e boa sorte aí no teu empreendimento, tá bom? Bom, o debate virtual vai ficando por aqui. Lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta procurar o nosso canal no YouTube ou sintonizar o canal 15.2 da sua TV digital. Obrigado pela audiência. TV Alerj, o canal do povo.